Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Terra Vis Talks. Eu sou o Caio Rodrigues, estou mais uma vez aqui com o meu sócio e amigo... Thiago Miller, é um prazer e esse episódio, estou empolgadíssimo, vai ser muito massa. Sejam bem-vindos. É isso, exatamente. Já dando um spoiler, eu acho que hoje a gente vai estar muito no seu território aí, então o Thiago está particularmente empolgado com o episódio de hoje. Então, sejam bem-vindos ao nosso episódio, Terra Vis Talks, esse podcast em que a gente fala tudo relacionado a como vender mais, vender melhor, vender com maior valor aí, utilizando a internet em prol do seu negócio. Então, a gente traz convidados para falar desses assuntos que vão te ajudar a vender mais no teu negócio e às vezes a gente também, na verdade, faz análise de livros. Se você olhar aí os nossos episódios anteriores, tem livros que a gente recomenda e que a gente faz aí os episódios temáticos comentando aquele livro e tudo mais. Então, se você já leu o livro ou tem curiosidade de ler aquele livro, com certeza esses episódios também vão enriquecer muito a tua leitura, se ela já ocorreu, ou então te ajudar a decidir se você deve ou não, se é o momento de você ler aquele livro que a gente está comentando. Mas hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. A gente vai falar aqui sobre um tópico específico que é essencial se você quer vender bem na internet. Porque é o seguinte, quando a gente pensa em vender na internet, muitas vezes a primeira coisa que vem à cabeça são os anúncios, né? São os anúncios ali que rodam em rede social, no Google e tal. Mas tem um ponto que é um fator essencial para o seu bom desempenho na internet, nas vendas online, que é a sua página. É o destino, a pessoa... Caiu no teu anúncio, ela clicou. Muitas vezes ela pode ir para o WhatsApp e tal, mas muitas vezes você vai mandar essa pessoa primeiro para uma página, que a gente chama muitas vezes de LP, landing page, às vezes chama de forma solta ali como site mesmo e tudo mais. Mas, independentemente do que seja, é uma etapa fundamental na conversão do nosso potencial cliente ali online. E hoje a gente vai focar no detalhe nessa etapa do processo e te ajudar aí a produzir páginas melhores, te ajudar a pensar a página, seja você um profissional da área, seja você um empreendedor, um empresário que vende na internet, que já tem ou às vezes ainda nem tem uma página, mas quer melhorar aí o seu resultado online. Então a gente vai começar e aí no caso, o Thiago, meu sócio aqui, acaba coincidentemente sendo um copywriter, né? Então muito... Vamos dizer assim, uma parte importante do que você faz, né? Na verdade, desenvolver páginas ali. Então, por isso que eu brinquei que está no território dele. E vamos, então, entrar no detalhe. Vamos para cima? Bora. Mas quem conhece a gente sabe que a gente é uma dupla aí também, né? E a gente trabalha com funis de tráfego pago, né? Então, essas páginas, é legal a gente lembrar também que a gente vai estar trabalhando com as páginas dentro de um contexto de performance, de vendas. Certo? Então, você colocou dinheiro ali para rodar. Você quer fazer esse dinheiro render? Você quer fazer esse dinheiro realmente extrair o melhor potencial desse dinheiro e conseguir trazer leads qualificados, conseguir fazer vendas? Então, você vai precisar ter alguns ingredientes, vamos dizer assim. Um deles é a página, né? Então, o copywriter, né, para quem não está tão familiarizado aí com a expressão, nada mais é do que um redator, vamos dizer assim, tá? Só que o copywriter ele vai ter também um papel bastante estratégico, né? Na percepção desse funil, né? Do que é preciso ser feito, tentar imaginar, né, o usuário ali, o lead, passando por todas aquelas etapas desse funil. E isso é um trabalho que é feito muito em conjunto com o gestor de tráfego também, quando a gente está falando de performance. Inclusive, no final aí, a gente vai também olhar um pouquinho para quais são as métricas, né, importantes quando a gente fala de página. E tudo isso vai se amarrar bem legal, então bora para cima, vai ser bem massa. Perfeito. Eu já queria começar exatamente, como você falou, dessa importância de otimizar a página, já trazendo aqui alguns pontos que eu diria que às vezes se a pessoa estiver bem no início da jornada dela, assim, de ter uma presença online e tal, pode ser que algumas vamos por como limitações, podem estar cristalizadas por uma mentalidade um pouco anterior. Então a primeira delas é explicar brevemente aí site e página, landing page, LP, o que a gente está querendo dizer quando a gente usa esses termos, né? Então aí você me ajuda aqui. Bom, primeiro de tudo, o nome
padrão, vamos pensar, 10, 20 anos atrás, sempre foi site. Vamos ter um website. Exatamente. Né? Beleza. Que é um lugar para sua empresa na internet. Exato. Site vem de sítio, né? No inglês. Então, exato, é um lugar ali. Só que, via de regra, o site que a gente conhece, desses outros tempos aí, que a gente chama hoje muito de aquele site institucional e tal, era um site que tinha várias abas e que contava toda a história da empresa, né? Então você abria lá o site da empresa, você tinha uma página inicial com os banners, aí aqui na barra você tinha quem somos, história, você achava lá um monte de aba diferente, nossas soluções, aí tinha uma página para cada um. Então era uma página que funcionava, vamos dizer assim, como um hub de tudo que aquela empresa tem, faz, representa. Digamos assim, faz sentido? Exato, ela era, na verdade, uma página exploratória, para o cara ele passar tempo ali. Né? O cara conhecer a empresa, o cara entender os valores, o cara entender a missão, o cara entender todos os serviços, os catálogos. Isso você vê, inclusive, se você pensa na palavra site e não na palavra página, a primeira coisa que vem à cabeça é esse tipo de site, né? É esse tipo de solução, né? Em que você tem tudo sobre a empresa. E eu acho que isso é curioso, porque tem duas questões, né? O primeiro movimento histórico, né, das empresas se digitalizando. Perfeito. Então elas vão querer realmente colocar tudo que elas são ali. E segundo, nem pensando no histórico, mas pensando na mentalidade do empreendedor que às vezes está criando um primeiro site, né? Ele fala, pô, sobre o que eu vou falar? Né? Eu não quero deixar de fora nada. E aí ele vai colocar tudo que ele acha que é relevante. Mas qual que é o problema aí? E aí depois a gente vai entrar no objetivo da página de conversão na landing page. É que ele deixa para o usuário a decisão do que é mais importante. Esse é o grande erro, assim, em termos de conversão, porque a gente está olhando sob o ponto de vista de conversão, né? Do cara que vai falar, eu vou colocar tudo e vou deixar para o cara decidir. Né? Porque na lógica do físico é uma coisa, o cara já está lá dentro, ele não tem muita competição, ele não tá, a atenção dele não está competindo por muita coisa. Se ele já está dentro da sua loja e tal, você conduz ele está lá, ele vê enfim. Agora, na lógica do digital, a parada é muito diferente. E aí, as empresas mesmo começaram a entender que o site que você disse que é exploratório, ele não era o melhor formato para conversão. Né? Hoje em dia, você olha isso, alguns parecem até um museu, assim, né? Tipo, pô, é um lugar que você vai, mas você tem que ter tempo para... É verdade. É verdade. E eu acho que isso que você falou traz muito também um outro ponto, que é o da velocidade que a gente tem hoje. Sim. Então, como você falou, antigamente, até brinquei com você mais cedo, quando a gente pensa na época da bolha do .com, ou seja, começo dos anos 2000, fomos longe aqui, mas lá naquele começo, o auge para qualquer empresa era ter um site. Isso mesmo lá nos Estados Unidos e tal, né? Bem nessa época, assim, você ter um site era uma parada, e aí parte da bolha veio daí e tal. Beleza. Porque não tinha um fundamento, era só assim, faça um site e tal. Beleza. Aí, isso eu acho que perdurou muito tempo nos negócios tradicionais aqui no Brasil. Então, isso foi começo dos anos 2000, mas até 7, talvez 10 anos, eu diria até menos tempo pro empreendedor médio mesmo, né? Sim, então, sim. Muitas empresas já trabalhavam na internet de forma seríssima e pensando em conversão e tal. Mas eu acho que pro empreendedor médio, até poucos anos atrás, ainda era esse o pensamento. Tipo, eu nem estou na internet. Quando eu vou entrar na internet, esse primeiro passo é isso. É meio que esse museu aí na internet, beleza. E era super caro, eram outros tempos, né? Você tinha que contratar um web designer, tinha o webmaster, aí tinha o programador e tal, e isso tudo te custava porque você não é uma empresa do ramo. Aí beleza, fica super caro, você vai fazer uma vez o site e chega. E deixa lá rodando para sempre, né? Mas hoje, com a popularização disso tudo e também a democratização, especialmente agora, com o advento das IAs, então hoje você tem IAs que você consegue fazer ali a programação de páginas, aí tudo bem, os programadores que estiverem ouvindo a gente vão falar, né, não é bem assim, sai cheio de falha, não sei o que, tudo bem. Mas eles mesmos estão usando também, né? Eles usam, exato. Mas você consegue programar uma página em minutos, né, fazer um trabalho bom em poucas horas. E qualquer um que saiba ali utilizar o que eles chamam de vibe coding, essas IAs, vai fazer isso com algum nível de sucesso.
Sendo assim, a gente consegue testar muito mais coisas. Você não precisa comprar um site que vai custar 5, 10, 12, 15 mil reais e chega. Você compra lá o seu domínio e hospedagem, você pode ter uma página principal, o site mesmo, esse hub. Você pode fazer uma página para um produto específico, você pode testar 1 milhão de coisas. Inclusive, a gente vai falar um pouco desses tipos de página ao longo aqui do episódio. Mas isso acho que muda tudo, né? Essa velocidade também de você conseguir produzir a coisa e o custo, que diminuiu muito, faz com que a gente mude a filosofia, a forma de enxergar, né? Cara, eu acho que sim, mas eu acho que para empresas grandes, ou talvez para empresas que estão querendo se consolidar, talvez, com o seu público, ou enfim, frente a certas concorrências, o site institucional ele acaba sendo ainda uma fonte oficial, vamos dizer assim, né? De você falar assim, caraca, esses caras são mesmo, sabe? Se você for pegar qualquer, tipo, sei lá, incorporadora, qualquer, né, essas empresas que trabalham com B2B grande, ou que trabalham com, sabe, qualquer coisa que, assim, tipo, pô, são empresas que você sabe que são robustas, você espera um site robusto também, isso é legal. Só que o problema é ficar preso a essa lógica, né? Achando que, esperando que é dali que vai vir a conversão. Talvez dali venha justamente essa percepção do oficial, talvez venha posicionamento, talvez venha awareness, enfim, uma série de coisas que são vantagens de você ter esse tipo de site. Só que o legal da internet e dessa democratização que você falou é justamente a possibilidade de você ter inúmeras frentes sem que você precise... sem que o consumidor veja todas elas de uma vez. Então, o cara que está procurando só o item 36 do seu catálogo de serviço, etc., tá ligado? Uma coisa super específica que você só trabalha em uma região, sei lá o quê... Ele pode encontrar uma página só disso. E ele não vai saber necessariamente da existência de todas as outras, inclusive do seu site. Mas é porque naquele momento ele está com aquela dor. Então, a lógica de página que você trouxe é uma lógica que ela é muito benéfica na internet. Por quê? A internet, justamente, ela reduz essa fricção, né, da produção. Ela permite que a produção seja mais fácil. E também ela se torna essa hiperpersonalização. A internet é a terra do lugar certo para a pessoa certa na hora certa. E a landing page, ela tem justamente essa função. Né? A gente já está meio que namorando a definição aqui, porque a gente não deu a definição ainda, mas é diferente de um banner que você coloca na frente da sua loja ou na frente do seu restaurante e todo mundo que passa na rua, goste de bife à parmegiana ou não, vai ver que o prato do dia é o bife à parmegiana. Agora, imagina se você pudesse colocar exatamente o banner para aquela pessoa que gosta de tofu, só para ela ver. Então, da mesma forma que o anúncio faz isso, só que num outro momento do funil, né? A gente vai também entrar nesses detalhes, né? Em outro momento do funil, a landing page também faz isso, né? Então, ela se torna essa hiper personalização da parada. Que o site institucional ele não tem, mas ele também não se propõe a isso, né? Ele é aquele cara mais robustão, aquele cara mais que vai te dar esse respaldo, essa autoridade, né? Perfeito. Mas a gente vai chegando nos detalhes. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o TerraVis Talks, fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição, no QR Code aqui na tela e entre em contato com a gente. Bora de volta pro podcast. Legal, eu acho que faz todo sentido e mostra também uma situação que é a seguinte. Se eu jogo Thiago Miller no Google e aparece lá para mim, thiagomiller.com.br. Vai aparecer, viu? Aí eu clico, eu estou ativamente buscando saber mais sobre o Thiago Miller. Sim. E aí o site institucional, com tudo, que vai mostrar todos os prêmios que você já ganhou na vida, vai mostrar a sua história, os seus valores, faz sentido que eu estou atrás disso. Mas num mundo em que hoje a gente roda anúncio em várias plataformas e você vai mandar essas pessoas para um lugar, muitas vezes aí não faz sentido. O seu anúncio está falando de uma coisa específica, uma iniciativa clara e única ali que você tem, e ela cai num site que vai ter um monte de coisa. Aí já não faz sentido, ela não está atrás disso. Você convenceu ela a ir te olhar por causa de uma determinada coisa. Se ela abre lá e vê um monte de coisa, ela não está comprometida a investigar. É totalmente diferente de alguém que foi ativamente atrás de você.
Vamos, inclusive, dar a definição aqui? Bora. Tá. Então, a landing page, né, que é o termo então, que a gente usa em inglês. Se a gente for pegar uma tradução direta, até me diga se é isso, mas é uma página de aterrissagem, né, onde as pessoas aterrissam, né? Então, Perfeito. é como se ela estivesse ali navegando na internet, enfim, voando, planando, enfim, que seja, e ela vai e cai na sua página, tá? Muitas vezes a gente tem como tradução página de captura, mas a página de captura a gente vai ver que é um tipo, né, de página de landing page. O termo que eu gosto mais como tradução e é mais genérico, e eu acho que é válido para todas as ocasiões, é uma página de conversão. Porque a landing page, por natureza, ela vai procurar gerar uma conversão, que é fazer com que a pessoa tome uma ação, que vai ser de clicar num botão ou preencher um formulário via de regra. Perfeito? Então, é uma página que tem um único objetivo, de fazer com que a pessoa realize uma única ação. Perfeito. É isso. Perfeito, legal. Isso a gente chama de landing page, muito popularizado LP apenas aqui, né? A gente fala bastante. E aí é como você falou, quando tentam traduzir para evitar também um monte de anglicismo, assim, de ficar falando inglês por aí, o que é totalmente comum no marketing. Marketing, por sinal. Exato. A gente pega e fala página de captura, mas é como você falou, também entendo que é um tipo dela, né? Então a landing page é esse conceito mais amplo. Aí vamos só colocar aquele ponto que eu falei do one page site rapidinho. Aí tem um outro detalhe que é, quando você pega o conceito de LP, esse que você acabou de trazer, com a mentalidade antiga, o que acontece? O Frankenstein, que é o cara quer fazer um site, só que tudo numa página só. Aí ele, às vezes, perde um pouco o propósito da landing page, que é uma página buscando uma conversão, como você falou e tal. Mas ele fez tudo numa página só. Eu acho que isso acontece um pouco para baratear, porque uma landing page custa menos do que um site completo, por motivos óbvios. Sim. É uma página só. Então ele tá tentando adaptar uma mentalidade antiga a essa situação atual e aí gera essa parada. Aí o one page site então é uma coisa em si, né, que é... Isso, mas eu acho que ele fica sucateado se ele não for bem feito. Dá para ele ser bem feito e funcionar como uma página só. Eu acho que a sacada é que você vai entender que se você for fazer um site como uma página só, ele não vai ter aquela robustez e aquela autoridade que ele teria se ele fosse um site completo com todas aquelas abas e tudo mais. Às vezes até com um banner que é animado, com uma coisa assim que não tá... Qual que é a sacada, né? Porque quando a gente fala da landing page, a gente está procurando gerar movimento. Entende? Então, é diferente de um site que é mais estático. Eu não sei se eu estou ficando muito abstrato aqui, mas a ideia do movimento é o seguinte. Eu não quero nunca que o lead se sinta entediado ou que ele sinta que alguma coisa não está clara. Eu quero ou que eles sintam... Até que ele se esforce para entender o que está acontecendo na frente dele. É movimento nesse sentido. Eu quero deixar fácil o tempo todo para ele. Eu quero sempre deixar fácil para ele. Né? Então, o site institucional... ele é um pouco mais uma apresentação geral da sua empresa. Então, às vezes o cara vai navegar lá, mas ele tá assim, tipo, por exemplo, vamos supor, eu lembro uma época que eu descobri o Pitchfork, que é um site de várias notícias de música e reviews e tal. Eu queria estar lá, eu queria navegar lá, entende? Porque eu queria descobrir qual que era o álbum do, sei lá o que, do subgênero e tal. Então, tipo, passar tempo no site era uma parada. A landing page, não. Assim, lógico, se o cara ficar só 3 segundos é porque ele vazou. Mas vamos pensar, se o cara ficar, tipo, 1 minuto e clicar, se o cara ficar 30 segundos e clicar, você conseguiu. Agora, se você não espera que o cara vai ficar 10 minutos, vai ficar 30 minutos. Pô, imagina, na época, assim, um blog muito bom. Você espera que o cara vai ficar lá 30 minutos, 2 horas, 3 horas. Porque ele vai querer navegar naquilo. O YouTube é um exemplo disso, né? Pô, você quer que o cara fique lá. Então, qual que é a diferença? Quando a gente mistura os dois conceitos e cria esse Frankenstein que você chamou. Ele pode ser bem feito, mas sabendo que você não vai esperar que o cara fique navegando no seu site. Você está criando um hub, porque você talvez está jogando isso para uma busca orgânica, que você ainda não entendeu o que o cara está procurando. Então, você vai dar a possibilidade dele de encontrar. Mas dar a possibilidade de ele encontrar significa você deixar as coisas fáceis para ele também. Então, vamos supor, você tem 3 tipos de serviço que você presta. Às vezes você não sabe se o cara veio procurar o serviço A, B ou C. Então, você apresenta isso. Só que qual que é a magia da parada? Você pode... O cara clica no serviço A, ele cai na landing page do serviço A. Aí sim, você não vai estar falando do one page site. Né? Então, dentro de uma estratégia em que você tem
um topão de funil, né? Você está falando com um pessoal que é super frio e que você nem anunciou para eles, mas que eles encontraram você de alguma forma. Porque alguém ouviu falar do Thiago Miller, alguém ouviu falar do Caio Rodrigues e pesquisou lá no Google e encontrou, aí ele vai tanto entender quais são os seus valores, enfim, o que você faz, etc., quanto poder ter acesso às coisas que talvez façam mais sentido para ele. Aí você tá jogando a escolha para ele. Perfeito. Só que é porque ele tá num estágio em que você não anunciou para ele, portanto você não sabe o que ele quer. Perfeito. Mas você sabe que talvez ele queira, né? Então, é só não cair nessa mentalidade de falar, esse site eu quero apresentar tudo, eu quero fazer... porque na vertical aí vai ficar um site gigante e tal. Então, ele pode ser feito, mas se ele for feito com inocência, que é o cenário que você pintou, aí ele vai virar um Frankenstein mesmo. Perfeito. Ele não cumpre o seu papel. Perfeito. Legal. Eu acho que é bem esse caminho. Também acho que é possível, tanto que eu até outro dia tava conversando contigo, tava ajudando lá uma amiga da minha noiva a ter um sitezinho lá dela. E aí é um one-page site, né? Exatamente nessa vibe, de ser enxuto, mas não funcionar com um propósito único, e sim ser um hub ali das várias coisas. E aí você trouxe aquela ideia que foi muito interessante, em alguma aba, alguma seção inicial, aí acho que é bom já trazer só esse ponto rapidinho, que é, quando a gente fala dobra, ou quando a gente fala seção, a gente está se referindo a uma parte ali do site, né? Pensa assim, está com a tela aqui aberta do seu computador, tudo que está aparecendo aqui nessa tela, a gente está chamando isso de uma dobra ou seção. Aí você desce o seu dispositivo, daqui a pouco tem mais uma dobra ou seção. E aí assim por diante, a gente vai falar um pouco sobre ordem dessas obras e tal, né? Isso. Beleza. Nesse one-page site dela, você deu aquela ideia que foi muito legal, que já que é um one-page site, faz uma dobra inicial em que você apresenta as iniciativas dela, e que quando a pessoa clica, você põe um botão para cada, o botão desce a página para uma dobra ou seção totalmente específica, totalmente designada para aquela iniciativa em si. É um caminho para não fazer uma página para cada, né? Que é, como você falou, um outro caminho seria apresenta as iniciativas e quando a pessoa clica no botão, ela cai numa página inteira totalmente focada naquilo. Exatamente. Então são dois caminhos possíveis. Agora, falamos do one page site, falamos do site institucional. Não, a intenção não foi demonizar o site institucional, né? Com certeza não. Eu falei a mentalidade antiga, não foi querendo dizer como se fosse algo retrógrado, é só que tem o lugar dele. Em algum momento ele ocupou todo o lugar. Isso. E hoje ele mantém aí, mas hoje ele tem um lugarzinho dele ali. Não, tanto é que você vê, a gente fala de livros aqui nesse podcast também, né? Esse a gente ainda não falou sobre ele, mas tem o Marketing de Permissão do Seth Godin, que ele foi escrito, pelo menos foi publicado em 1999. Então a gente tá falando bem daquele boom do .com mesmo. E ali ele critica os sites que ele chama de brochura. Beleza, na tradução. Mas os sites brochura, que seria isso. Seria o site que tem um catálogo, tem várias coisas, etc e tal. Então, pra você ver, é um cara daquela época falando. Então, era a mentalidade comum. Perfeito. Né? Então, a gente tem um registro. E aí, já vindo um pouquinho mais pra frente, eu acho que esse livro foi sendo atualizado ao longo do tempo, mas tem um outro que a gente ainda não fez o episódio também, que é o .com Secrets, né? O segredos.com do Russell Brunson. E ele também vai falando, mas é porque o Russell Brunson, ele é tipo um cientista maluco do marketing, né? Então ele vai contando assim, tipo, como que ele foi descobrindo o que funcionava melhor. E ele foi entendendo essa lógica, né? De você ser mais claro, de você ter um único objetivo. E ele foi sistematizando isso. Então acho que ele foi fazendo isso do começo dos anos 2000 para 2010, 2000, etc. Até ele virar aquele gigante. Então ele pegou justamente essa transição e contribuiu muito para difundir também essa forma de ver as páginas. Perfeito. Perfeito, é isso. Então temos o site institucional, temos o one page site, e aí vamos agora, pensando em LP, em landing page, explorar aqui alguns tipos comuns aí que a gente vê na internet de páginas, né? O que pode aparecer aí além do one page site e do site institucional. Cara, boa demais. Então, a gente tem uma landing page que ela tem como objetivo fazer com que a pessoa tome uma ação. A gente vai distinguir os tipos de landing page com base nessa ação que ela vai tomar. Tá? Então, um primeiro tipo de landing page muito comum é a página de captura. Por que captura? Porque a gente vai capturar as informações desse lead. Então, você oferece uma isca em troca dos dados desse lead. Então, baixar um e-book, ter acesso a um material, ter acesso a uma consultoria gratuita,
etc. Então você vai oferecer alguma coisa de valor, em troca a pessoa vai ter que colocar o nome, o e-mail, o telefone, né? Mínimo aí que você vai colocar para ela ter os dados ali. Uma segundo tipo de página, uma página de vendas mesmo. Aí, essa página, ela é como se fosse um vendedor seu. Então ela tem toda uma estrutura bastante voltada para copy mesmo, no sentido de que ela vai procurar trazer... Assim, ela vai procurar estudar a persona muito bem, as dores, os desejos, as objeções. Ela vai trazer a oferta, vai trazer... Aí eu vou falar alguns termos que a gente pode depois trazer mais no detalhe, mas o mecanismo do problema, o mecanismo da solução. Então, ela vai trazer toda uma argumentação, como se estivesse numa ligação de vendas mesmo. Tá? Perfeito. Então, a gente teria esse tipo de página também. Tem páginas que a gente faz com frequência também, que são as páginas de serviço, né, que a gente diferencia aqui de página de venda, porque a gente está falando de uma página que é voltada mais para um agendamento, né? Então, é uma prestação de serviço, não uma compra direta. Às vezes, a pessoa vai fazendo um diagnóstico do que a pessoa precisa para depois fazer a venda mesmo, a venda principal. Então, a gente diferencia também. Então, consultórios odontológicos, a gente faz páginas de serviço mais do que de venda, né? Eu não estou vendendo e tal. Eu estou apresentando o serviço e fazendo com que a pessoa agende uma consulta. É na consulta que vai acontecer a venda do tratamento. Então, é um pouco diferente. Né? Diferente de eu falar uma página de venda em que eu estou vendendo um curso. Ou em que eu estou vendendo um programa de emagrecimento. Ali a gente está falando da venda de um produto fechado. Né? E as técnicas que a gente vai usar dentro da landing page vão ser diferentes também. Eu acho que até tem um ponto interessante que isso não é regra, que eu vou falar, mas muitas vezes na página de serviço, quando a gente fala de clínica odontológica, pode ser uma escola de alguma coisa e tal, você nunca vai mandar... De novo, não vou falar nunca, porque não é uma regra. Nunca fale nunca. Exato. Via de regra, você não vai mandar essa pessoa para um auto-checkout, um lugar que a pessoa já compra sozinha. Isso. Né? Muitas vezes, ou você vai colocar lá no botão um mecanismo de agendamento, onde ela agenda, seja uma ligação, uma videoconferência, ou até uma ida ao local, ou você manda... O mais comum aqui, e isso é muito comum no Brasil, não é mundial, porque a forma como a gente usa o WhatsApp é bizarro. Parece que isso não é cultural no mundo inteiro. Os Estados Unidos mesmo, eles não têm a relação com o WhatsApp. Óbvio, as pessoas usam o WhatsApp lá, mas não é do jeito que a gente usa aqui. Tudo você quer resolver no WhatsApp. Eles ainda usam e-mail mais do que a gente e tal, beleza. Dito isso, muitas vezes a gente manda pro WhatsApp, né? A pessoa lê aquela página ali, o botão manda a pessoa pro WhatsApp, onde ela conversa com a equipe comercial, alguma coisa assim, secretária e tal, e desenvolve ali uma conversa que pode gerar um agendamento ou às vezes até a venda direta ali. Beleza. No caso da página de vendas, muitas vezes a gente manda a pessoa para um auto-checkout. Então, Sim. De novo, também não é regra. Você pode mandar para o WhatsApp e a venda ocorrer no WhatsApp, mas é muito comum a gente mandar, seja um checkout de plataforma, se a gente está falando, por exemplo, de um curso online, um infoproduto, ou um checkout até estilo e-commerce. Você também pode fazer uma página de vendas destinada a um produto específico e o botão manda ela para o checkout lá do e-commerce, por exemplo, também, né? Perfeito, perfeito. Tem essa diferenciação e... Cara... a gente pensando na página de serviços, a gente vai estar trabalhando com um pouco menos de agressividade nessa argumentação, né, se a gente for pensar. Enquanto que na página de vendas a gente vai estar trabalhando justamente essa lógica da copy e tudo mais. Né? Mas acho que a gente não pode deixar de falar da Hero Section se a gente vai falar dessas páginas também, né? Tá. Perfeito. Então aí section, seção em inglês, então é a dobra... ali. Então, quando a gente fala da Hero, a gente está falando da primeira, a primeira dobra ali, porque é ela que, via de regra, já vai segurar a pessoa na página ou não. Se ali, é verdade, se ali tem uma estrutura muito importante, que, via de regra, a gente está falando de imagem, H1, H2, e a gente já vai explicar isso, mas H1, H2 e bullets, né? E aí o botão. Exatamente. Aí essa estrutura de Hero Section é meio que um padrão hoje aí, e ela aparece tanto na página de vendas quanto na página de serviço, né? Exatamente. Na página de captura também. Enfim. Me lembrei o que eu ia falar. Eu tava com uma coisa na cabeça. Eu me lembrei o que eu ia falar. Antes da gente partir para Hero Section, daqui a pouco a gente vai para ela. Falando de tipos de página, eu tava com isso na cabeça.
Também é legal a gente lembrar que existe a página em relação à outra. Então, a gente tem as páginas de venda, que são as páginas de upsell, por exemplo, né? Que a gente vai trabalhar, então, uma venda depois da venda. Então, ela também tem uma estrutura específica, ela é uma página de venda, mas ela aproveita aquela janela de compra, ou seja, a pessoa já está... Porque qual que é o momento mais propício para você vender alguma coisa para alguém? Isso é contraintuitivo. É contraintuitivo. Né? Dizem... Isso é muito comum do Big Black Book, né? Assim, esse conhecimento se difundiu um pouco por causa desse livro, que é um livro mais copywriting true, né? Que é o melhor momento, diferente de tudo que você imaginaria, o melhor momento para você vender alguma coisa para alguém é logo depois de ter vendido algo para aquela pessoa. Exatamente. Né? Ela já está propensa, ela já tirou o cartão. Perfeito? Perfeito. Então, aí que entra a página de upsell. É o momento que você acabou de vender e aí geralmente tem todo aqueles recursos assim do tipo, não fecha essa página, né? Não fecha essa página, a sua venda ainda não foi concluída. Ouve o que eu tenho para te dizer. E qual que é a sacada dessa página? Você vendeu um produto na página 1, aí na página 2 você vai querer vender um produto que você sabe que é complementar aquilo que você acabou de vender. Então você vendeu, por exemplo, o programa de emagrecimento e aí na segunda página você fala, tá, mas eu tenho aqui um e-book cheio de, sei lá, posições, aqui, posturas e exercícios e tal, que talvez possa te ajudar nesse programa. Exemplo. Né? Então, existe essa complementaridade quando a gente fala dentro dessa página de upsell. Um detalhe interessante porque o complementar, às vezes ele funciona como o que a gente chama de order bump, que é no checkout ali mesmo já tem você não quer adicionar mais tal coisa por mais tantos reais e tal. Beleza. O upsell, eu ia dizer que tem a questão do preço. Sim. Aí outro dia eu vi um player bem grande no mercado, falando que não necessariamente o upsell tem que ser mais caro que o produto inicial. Pode ser, por exemplo, do mesmo ticket. Mas porque a sua soma vai ficar... Exatamente, dá uma subida no ticket. Mas um ponto importante o mais comum para upsell não é ele ser complementar num sentido horizontal, assim, né? Tipo, isso. É ele te ajudar. No caso de produto físico, o mais comum é o que eles chamam de upsell mais do mesmo. Que você comprou um frasco de um suplemento, aí ele fala, você não quer comprar uma caixa por... Aí cada frasco sai com 50% de desconto se você comprar a caixa de 10... Então é o mais do mesmo. No caso, por exemplo, de um curso, de um infoproduto, o mais comum é te ajudar a chegar mais rápido ou melhor no seu resultado. Legal, ótimo. Né? Então, sei lá, eu tenho um curso que eu te ensino a abrir o espacate e experiência própria. Aí, se eu te falar assim, o curso é R$67, um curso low ticket. Mas se você pagar 200, aí eu falo, não fecha essa página, sua compra não foi concluída. Se você quer chegar no seu espacate melhor, com menos chance de se machucar e mais rápido, eu tenho esse acompanhamento aqui de 297 para te ajudar nisso. Perfeito, então, seu exemplo foi ótimo. Né, então não é um complemento horizontal, ele é vertical, assim, é um novo grau. E aí qual que é outra possibilidade? Mais acompanhamento. Via de regra, você ter um contato mais próximo com o expert, vamos chamar assim, custa mais caro. Né? Então isso também é um outro caminho. Tipo, esse aqui você faz sozinho. O produto inicial você vai fazer sozinho, faça você mesmo. O segundo produto eu faço com você. O terceiro, um upsell ainda mais caro, pode ser eu faço pra você. Isso é loucura. Aí beleza, esses são os upsells. E aí só rapidinho tem o downsell também, né? Que é basicamente... Você manda a pessoa da página de vendas para a página do upsell, a pessoa não compra, ela põe que não, porque a página do upsell, como o Thiago falou, tem uma estrutura específica. Via de regra é um vídeo com a head em cima e o botão embaixo, sim, quero comprar o upsell, não quero comprar o upsell. Se a pessoa clica no não quero comprar o upsell, é padrão, assim, é comum no funil que ela caia numa página de downsell, que vai tentar vender um upsell que é mais barato. Uhum. Então, às vezes, sei lá, se eu tô te vendendo no upsell, é um curso que o upsell é um acompanhamento de 6 meses, uma coisa muito comum no downsell não, beleza, você não quis comprar o acompanhamento de 6 meses porque ficou caro, mas você não quer comprar pela metade do preço 3 meses de acompanhamento comigo? Então, aí é um downsell que é uma última repescagem ali para tentar pegar a pessoa, né? Perfeito. Cara, sensacional os exemplos que você deu, inclusive a categorização. E antes da gente falar de Hero mesmo, então, qual que é o objetivo, então, da gente fazer essa sequência de páginas, né? E falar de upsell, falar de downsell e tal? Primeiro, é porque a gente consegue aumentar o ticket médio
das nossas vendas. Isso é um primeiro ponto, né? Então, a gente, em vez de vender só aquele primeiro produto, a gente começa a vender para um percentual, é claro, uma parte dessas pessoas que acessam a sua primeira página, também outros produtos. Então, na média, o seu ticket vai aumentar. Perfeito. E segundo, porque tem certos produtos que é meio bizarro você querer ofertar de cara. As pessoas estão com muitas coisas rolando. Elas já estão com ofertas, elas às vezes não vão tomar aquela ação que é tão agressiva. E aí aquele primeiro produto, ele é usado também, que é a isca, né? Para chamar a atenção da pessoa. Por isso que é o low ticket, enfim. Ele e abrir a carteira, né? E abrir a carteira. Aí a partir desse momento, a pessoa já se comprometeu com você. Então aí ela está mais propensa a comprar. E também você já entende quais são as necessidades dela. Porque uma vez que você vendeu uma coisa que resolve um problema pequeno, você entende os problemas maiores que ela pode ter no meio do caminho. Perfeito. Né? Então é muito legal essa lógica. Então só pra gente não esquecer também de falar dessas páginas que estão encadeadas, né, umas nas outras. Maravilha, maravilha. Então, só dos tipos a gente falou de site institucional, one page site, que é o... Bom, ele não é um Frankenstein se ele for bem feito, né? Mas é um site numa página só ali e tal, hub, só que não é uma página só. Ele é o triciclo, assim, não é nem a moto, nem o carro, ele é algum lugar ali no meio. É isso. Página de captura, via de regra ali pegando nome, e-mail, telefone, mas pegando as informações, os dados da pessoa, em troca de alguma coisa, de receber informações sobre algo que ela tem interesse, de receber um material, de baixar alguma coisa, beleza. Aí falamos da página de vendas, falamos da página de serviço, que é levemente diferente, e aí dentro de página de venda a gente falou dessas derivações, página de upsell, página de downsell, por exemplo. Exatamente. Aí tem uma página, só vou matar um só pra gente já... Boa. Página de obrigado, que ela existe. Adivinha qual que é o objetivo da página de obrigado? Cara, mas eu vi um negócio, eu até tô testando uma página que, tipo, o Hormozzi, né, que é um grande player aí, grandíssimo player aí do marketing, ele tá fazendo um disparo de e-mail, né? E-mail marketing. Mas ele é o cara que, tipo, tudo que ele toca, o cara é um Midas, né? Tudo que ele toca fica foda, tá ligado? E aí, até no e-mail marketing dele, eu falei, caralho, eu gosto de ler a porra do e-mail do cara. Porque ele fala assim, valor em menos de 1 minuto. E realmente, você consegue ler em mais ou menos 1 minuto o que ele fala. E sempre é um negócio muito louco, porque o cara manda muito bem. E depois ele acaba, assim, o texto, e aí ele bota um PS. E ele tem essa brisa de que ele fala que todo mundo lê o PS. Porque PS é como se fosse, tipo, triga alguma coisa na nossa cabeça, tipo, puta, PS é importante. E aí, beleza. E no PS ele coloca assim, um meme que eu lembrei hoje. E aí você clica e é uma página que é só um meme, tá ligado? É tipo um quadrinho, assim. Com algum meme que tem identificação com o público, tá ligado? E, cara, eu achei isso genial. Porque, em vez de você acabar, falar legal e fechar, você clica, o que já gera curiosidade, porque é só um link. Olha o meme e tal, você precisa clicar pra ver. Você clica. Você sai com uma memória positiva do tipo, legal, verdade, tal. E ele consegue metrificar quem chegou até o final, porra. Legal. Eu achei muito maneiro. Mas por que eu tô falando isso? Porque na página de obrigado, eu tô testando fazendo um negócio assim, tipo, obrigado por se inscrever, você vai receber o meu time vai te chamar daqui a pouco, tal, em breve. Enquanto isso, porra, o negócio que eu lembrei, tava pensando hoje, você dá uma descontraída, tá ligado? Eu vou testar isso aí e vou te contar depois. Que legal, mas peraí, então é uma página de captura, o teste que você tá fazendo, real, é uma página de captura, a pessoa entrega os dados dela, quando ela clica pra submeter o formulário, ela cai nessa página de obrigado? Isso, o formulário traz um obrigado com um linkzinho. E oferecendo o quê? Eu pedi pra IA fazer eu só descrevi que era um meme. Aí eu meio que deixei pra lá, depois ia achar. Mano, ele jogou pra aquela música do Never Gonna Give You Up. Never Gonna... Tá ligado? Tipo, mano, eu não sei porquê, tá ligado? Eu falei, porra, que legal. Mas eu vou testar outras coisas também. Mas eu não entendi. Aí você vai fazer o meme em uma página que é sua também, pro Pixel pegar a galera que chegou até o fim? Isso seria o ideal. Isso seria o ideal. Tá. Mas, na verdade, nesse caso, eu não quero tanto metrificar quem chegou até o fim, porque o cara já colocou lá o formulário. Tipo, é mais pra esse efeito da lembrança positiva, tá ligado? Era mais esse efeito que eu queria emular. Que doido. O que é muito difícil metrificar. Não vai saber é. Se alguém te contar, adorei o meme do... Pode ser também que o cara fala, puta, mano, o cara é doido, né? Pode ser. Cara, muito interessante. Tá, mas beleza. Eu achei uma sacada. Eu falei, cara, o cara pensou em tudo, velho. Esse cara pensou em tudo. E ponto interessante. É bem isso. A página de obrigado, quando ela surgiu, era meio que pra isso.
para você pôr o pixel, que é a forma da gente traquear os acessos de determinada página, né? Então você consegue pôr um pixel lá que rastreia quem entrou naquela página, e aí a gente tinha como filtrar o público que de fato comprou alguma coisa, porque ele chegou na página de obrigado, só chegava quem comprava. Hoje até que, né, especialmente se você estiver vendendo numa plataforma aí, como a Hotmart da vida, você já consegue pegar essa galera que comprou sem precisar da página de obrigado, mas as pessoas ainda fazem a página de obrigado. Porque é meio comum. estranho, né? Tipo, eu acho que essa sensação de que você ficou solto, né? Tipo, Isso. agora que eu dei os meus dados, aí o que vai acontecer agora? Então, tipo, você sempre tem que ter uma percepção de que existe um próximo passo, que você não ficou só largado ali, né? Um ponto interessante. Eu tenho testado recentemente, porque é um infoproduto low ticket, que ele tem que ter uma página de upsell para o próximo produto. Que não existe ainda a página de upsell. O produto existe e o produto tem uma página de vendas. Mas a gente não conseguiu gravar o vídeo do upsell ainda. Entendi. Então não existe uma página de upsell. O que a gente fez? A gente configurou como página de obrigado do primeiro produto a página de vendas do segundo produto. Então, claro, cai muito a conversão comparado a uma página de upsell, que você conecta com a pessoa, você fala, sua compra ainda não foi processada, ouve o que eu tenho para te falar e tudo mais. Mas ainda assim gera o efeito de upsell, porque algumas pessoas que vão até o fim da compra ali, caem nessa outra, acabam comprando o próximo produto também só por ler a página de venda, sabe? Que interessante. Então é um negócio interessante que dá pra fazer também, pôr como página de obrigado uma outra página que você quer que a pessoa veja por algum motivo, né? Na verdade, o Russell ele é bem sistemático com isso, apesar que, beleza, ele não tá escrito em pedra, mas ele fala, tem essa forma que pode funcionar. Então, se for tal tipo de serviço, você vai fazer uma página, depois uma página de upsell, depois uma página de downsell, depois o quê? E ele tem alguns formatos assim. E eu acho que é isso, é testar e ver o que funciona, né? Legal que você tem esse teste e funcionou, né? Exato, é porque assim, sei lá, a métrica que se tem é uma página de upsell tem que converter 7, 10... 15%. Então, né, sei lá, 10 pessoas acessaram uma compra. Pelo menos, assim, uma pessoa compra o upsell. Uhum. Essa deve estar em, sei lá, 4, 5%. Então, de novo, é metade do resultado ideal ali. Mas, como a gente não tinha uma página de upsell, ia ser 0, entendeu? Então, sim, o 4, 5 tá bom. Tá. Não, a gente entrou muito na ciência. Vamos voltar pra arte de fazer páginas. A gente ia falar da Hero, né? A Hero, isso. Por que ela dobra... chama Hero, né? Você que é copywriter. Tá bom. É porque realmente ela carrega o time nas costas, tá? Porque a ideia da Hero é isso, é que ela vai ser aquela primeira seção da sua página que a maioria das pessoas vai se conectar com ela e não vai nem descer pro resto da página. E tem certas pessoas que vão bater o olho na Hero e se ela não for convincente ou de repente não for alinhado com o que a pessoa realmente está procurando, ela vai simplesmente sair da página. Tá? Então ela tem esse grande poder porque é a primeira coisa que você vê. Então no anúncio, por exemplo, a gente tem gancho, corpo e CTA, certo? O gancho é aqueles primeiros 3 segundos, o corpo depois é o que você vai falar ao longo do anúncio e o CTA é a oferta que você vai, clica no botão, etc. A Hero seria o gancho. Então ela tem a mesma importância. Só que qual que é a diferença? Quando a gente fala de uma Hero, a gente não está procurando capturar a atenção da mesma forma que a gente está procurando capturar a atenção no caso do anúncio. Por quê? A pessoa já passou por um anúncio. Seja porque ela pesquisou no Google, seja porque ela caiu clicou num anúncio seu da Meta. Então, o objetivo não é tanto gerar aquela curiosidade e atenção que você espera de um gancho. É mais você ser claro e gerar desejo. Né? E falar, o que você está procurando eu tenho. Perfeito. E eu tenho de uma forma diferente dos demais. Perfeito. Aí agora conta pra gente um pouco mais essa estrutura clássica da Hero, que é H1, o que é H1, H2, o que é H2, bullets, o que são bullets, e o botão. Mínimo que você tem que ter é H1 e CTA. Tipo, isso seria o mais básico de todos. Mas a gente vê sempre H1, H2 e CTA. Perfeito. Tá? Então, H1 vai ser o seu título. O título, ele vai procurar mostrar o benefício e a promessa que o seu produto, seu serviço, enfim, o que você está prometendo para a pessoa. Tá? Então, ele tem esse objetivo. Só que você tem uma limitação de caracteres. Né? Então, ali você tem que ser muito inteligente em quais palavras você vai escolher para você conseguir
mostrar para a pessoa que você está oferecendo. Perfeito. A H2 ela vai ser o subtítulo. O subtítulo ele vai ser complementar e ele vai dar contexto para aquela headline. Porque na headline, como eu disse, você tem um limite de caracteres. Então você não quer falar muito, você quer falar bem. E ali na H2 você tem a possibilidade de trazer um pouquinho mais do benefício ou quebrar alguma objeção que eventualmente você trouxe ali, não que tenha a ver com a sua promessa, enfim, que você entendeu que a sua persona possa ter. Tá? Então a gente vai ter uma promessa, a gente vai ter contexto dessa promessa na H2 e depois o CTA vai ser o botão que a pessoa vai clicar. É interessante que o CTA seja específico, né? Então, agendar uma consulta, garantir a minha vaga, né? É mais interessante do que saber mais. Porque a gente sempre incita a ação quando a gente usa um termo mais específico, tá? Maravilha. E aí, numa Hero, a gente costuma ter também elementos visuais. Isso é muito, muito importante. Então, esses elementos visuais podem ser uma imagem de fundo, podem ser uma imagem à direita da Hero, se a gente estiver pensando numa tela grande, ou acima, se a gente estiver pensando numa tela de mobile, né, via de regra. Então, vídeo, né? Vídeo também. É que aí o vídeo, às vezes ele vai competir com o conteúdo. Então, o vídeo... A gente geralmente são páginas que têm como objetivo... assim, você fez um anúncio assim, assista a minha aula gratuita, sabe? Eu fiz uma aula só sobre isso. E aí você vai cair nesse vídeo que é uma VSL, né? Que é o principal ali. O principal da página. Então, a H1 e a H2, se tiver H2, eles vão estar voltados para o que você vai ver no vídeo. Então, o objetivo é fazer com que a pessoa veja o vídeo. Né? Então, porque se você ficar com duas informações que estão competindo, tipo, eu tenho H1, H2, CTA e eu tenho vídeo, eu nunca posso deixar o lead nessa situação de confusão, de escolha. Eu sempre tenho que dizer, mano, a escolha é óbvia, é essa. Então, se tiver vídeo, a escolha vai ser ver o vídeo. Então, eu preciso fazer com que tudo condicione a pessoa para ver o vídeo. Então, é diferente de uma imagem que ela é só complementar. Então, por exemplo, eu tenho um software que ajuda você a conciliar dados sem ter que usar Excel. Aí você bota uma imagem top ali com, tipo, o seu software e tal, etc. E integrando a parada. E aí, tipo, visualmente, a parada vai dizer... A imagem vai dizer a mesma coisa que você está querendo dizer com o texto. Então, essa é a ideia. Tipo, quando a gente fala de anúncio, quando a gente fala de página, a gente quer gerar redundância. Então, tipo, é aquela velha ideia, né? Se eu falar assim, tipo, coma uma maçã e eu tiver com uma maçã na mão... Eu tô dizendo 2 vezes, isso é muito mais legal. Então, a imagem, ela tem esse mesmo propósito. Então, é confirmar e dar mais força para a mensagem em texto que você está colocando ali. Perfeito. Faz todo sentido. E acho que um ponto que você trouxe aí dar um caminho pro lead, também é muito interessante falar disso nos botões. Isso é uma coisa, quando a gente falou lá da diferença de site para LP, é uma diferença da LP, né? Via de regra, o que você vai ter na LP são todos os botões mandando a pessoa para um mesmo lugar. Isso. Ou, sei lá, por exemplo, eu fiz algumas páginas de produto, de infoproduto, que o primeiro botão não podia mandar para o checkout. Por quê? Porque a pessoa não viu o preço. E eu não quero sujar o meu público das pessoas que viram o checkout e depois surge todas as estatísticas, você tem que saber quanto que a página converteu para o checkout. Eu não quero sujar com gente que foi para o checkout só para ver o preço do meu produto. Então, o que você faz? O primeiro botão só desce a página até a seção de pricing, lá a seção de precificação. Ela vê o empilhamento de precificação e tem um botão embaixo. Se ela clicar nesse botão, ela vai para o checkout. Aí, pergunta capciosa. Por que você não colocou o preço na Hero? Boa. Porque... você nunca entrega... Agora eu vou lacrar, hein? Você nunca entrega o preço antes de demonstrar o valor. Chama. Certo? Então, se, como o Thiago falou, a página de vendas é um vendedor que trabalha 24 horas por dia para você, ele não vai chegar já tacando o preço na cara da pessoa. Ele vai explicar para a pessoa porque aquela é a melhor solução possível para o problema dela. E aí vai falar... Inclusive, esse é o preço. Aí, tanto que por isso que a gente põe uma seção de precificação, que o mais comum de ser feito é um empilhamento do preço, né? Então, é assim, você empilha os entregáveis, de novo, então já foi explicando ao longo da página, só que agora você vai pôr isso ali, falando assim, então você vai receber X, Y, Z, W, V, T, e tudo isso por apenas
tal preço. Aí, Aí inclusive, agora podendo até falar, e tudo isso custaria tal, mas você vai comprar por tal. Perfeito, aí dá pra fazer a ancoragem de preço e fazer o price cut, né? Aí você põe lá D190 por 27. Tem que fazer isso muito bem, porque tem gente que também bota lá de 15 mil por R$2. Aí, aí é sacanagem, fica muito agressivo e aí fica meio tosco. Mas dá pra você fazer de forma verossímil. Ó, isso aqui ia custar 197, tô tipo dando por 27. Você fala, pô, que puta negócio. E aí depois o botão. E isso é uma coisa que a galera erra. Às vezes vai fazer a precificação, bota o preço e depois os entregáveis. Aí falhou nessa filosofia, que é valor, depois o preço. Todo o valor que você entrega, depois você põe o preço que isso custa. E aí sim, esse botão manda pro checkout. Mas como você falou, todo o objetivo da página é um só, que é mandar a pessoa pro próximo passo, que é o checkout. É só porque eu não posso mandar direto lá porque eu não mostrei o preço ainda. Só que eu não vou mandar ela para um outro lugar. Toda a página que é só mandar a pessoa pro checkout. Então essa é a ideia do uma página, uma oferta, uma solução, o botão mandando todo para um destino só, né? Sempre um. Exatamente. One love, one heart. Mas é uma coisa só. Mas legal. Então, tipo, a Hero, ela vai ter esse objetivo de fazer com que a pessoa compreenda de uma forma muito fácil, de uma forma textual e visual, o que você está oferecendo e veja valor nisso. Perfeito. Né? Então, você vai procurar já se diferenciar ali. Então, às vezes, a gente coloca também alguns elementos adicionais que a gente pode colocar. Então, são os bullets que você trouxe. Então, os bullets, eles vão ser tópicos, né? Que você vai colocar abaixo da H2, ou você vai colocar junto com a imagem. Então, são bullets que você vai colocar para trazer ou autoridade, ou para mostrar um benefício, um diferencial. Perfeito. Tá? Então, são coisas que você pode colocar ou acima do CTA, ou também abaixo do CTA. Tá? E não põe o preço. Não põe o preço. Que às vezes sai aí já trazendo, né? Como muitas vezes a gente produz página. Eu digo, provavelmente todos nós que estamos fazendo páginas no mundo hoje, a gente se utiliza da IA. É muito comum a IA já botar o preço nos bullets ou fazer lá a precificação, enfim, de uma forma errada. Então tem que tomar um cuidado ali na hora que você pede, porque muitas vezes no bullet já vem a precificação. Aí você arranca, foca, como você falou, em benefício, em algum argumento de autoridade, né? Por exemplo, se é um evento que vai ser ao vivo, você põe lá de tal dia, ou de um dia tal, horário tal, né? Põe informações relevantes ali pro... Exato. Isso é um tipo de página que a gente não falou, mas que existe também de inscrição. Perfeito. Né? E aí ela já tem toda essa lógica também de, além de trazer clareza, ela trazer, então, todos os elementos que a pessoa precisa saber, pelo menos num primeiro momento ali. Os principais elementos do evento. Então, como se fosse um banner mesmo ali, né? Que é importante da pessoa ter essa consciência sem poluir, é claro. Isso é importante também, né? Na Hero, em qualquer sessão, mas na Hero em especial, a gente também saber o que é o limite de informação também que a gente vai colocar, né? Então, você vai colocar um monte de bullet, vai colocar 5 estrelas ali com a galerinha, vai colocar botão e vai colocar, sei lá o quê, uma imagem que chama muita atenção. Então, sempre lembrando do princípio. Se a pessoa ficar confusa, né? Tem a frase que a Priscila Zillo, acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar, foi ela, que era confusão/conversão. Então, se o lead está confuso, ele não converte. Perfeito. Ponto. Então, na dúvida, se pergunte, eu estou deixando o lead mais confuso ou mais esclarecido? E é em direção a uma única coisa? Se for, você está no caminho certo. Maravilha. Maravilha. E agora, ponto interessante, a gente falou da Hero. Vamos trazer aqui algumas dobras, algumas seções que são muito comuns nesses vários tipos de página. Bora. Cara, algumas seções que eu acho que são fundamentais. Quando a gente fala de produto físico, via de regra, ele é muito mais fácil de entender. A gente está falando de produto físico e tal, dá para ver e tal. Né? Se você pensa numa página de e-commerce, né? Você tem ali o produto físico, você tem uma descrição, você tem o preço, você tem as cores e tal, etc. Agora, quando a gente fala de um serviço ou de um produto que envolve vários entregáveis, então quando a gente está falando de um acompanhamento, um desafio, uma consultoria, né? Ou mesmo um software, que aí tipo, né, você está falando de uma implementação e da utilização desse software, então é um produto, mas ele não é tão tangível, tão próximo. Eu gosto muito de trazer dobras que eu chamo de apresentação mesmo. Talvez tenha outro nome aí no mercado, é como eu chamo, mas são dobras de apresentação, nas quais você procura deixar mais claro, você procura aproximar o lead
daquilo que você está vendendo. Então, se você tem um método, você faz um diagrama simples, mas bem visual, de como esse método funciona. Se você tem uma sequência de entregáveis que você vai fazer ao longo do mês, você mostra um calendário com essas coisas. Legal. Se você tem, sei lá, uma série de planilhas que você traz de apoio, você mostra ali um esqueminha com essas planilhas. Né? Então, se você tem módulos dentro do seu produto ali, se você mostra esses módulos. Então, todas essas coisas, além delas deixarem mais clara para o lead o que ele está comprando de fato, elas também geram desejo. Porque é tipo, caralho, eu tô vendo, eu quero tocar, eu quero aquilo, tá ligado? Então, tipo, a ideia é essa, que você consiga gerar o desejo na pessoa de ter aquilo, mas ao mesmo tempo que você possa esclarecer o que é aquilo. Porque às vezes a gente pensa, não, a pessoa já entendeu, já falei que é tal coisa. Pô, mas, de novo, redundância. Fale e fale de novo diferente, fale de novo diferente. Então, às vezes, numa página, eu vou ter umas 4 dobras de apresentação. Tá. Só que elas vão apresentar de forma diferente. Perfeito. Entendeu? Então, às vezes, ela vai apresentar só o bônus. Da hora, legal. Às vezes, ela vai mostrar o método de uma forma meio um esquema. Às vezes, ela vai mostrar, sei lá... enfim, diversas coisas que o meu serviço pode ter, né? Planos também, né? Legal. Então, coisas que aproximam o meu cliente. Então, pensa, você fez uma promessa e depois você está apresentando o seu produto. E aí você vai cortando essa apresentação com outras coisas que fazem com que você seja confiável. E aí que entram as dobras de autoridade e as dobras de prova social, prova. Perfeito. Só voltando ainda na de apresentação, o que você falou, quando a gente tem vários entregáveis, uma das coisas que eu mais gosto, que eu costumo inclusive pôr em cima do empilhamento de preço, é uma foto, uma imagem com todos os entregáveis. Isso é ótimo. Tá? Então, sei lá, por exemplo, tem um caso de um infoproduto lá que a gente faz, que é um e-book. Aí, claro, né, e-book é uma palavra demonizada. Ninguém mais compra e-book, o e-book faliu, não sei o quê. Mas as pessoas continuam vendendo e-book e eu afirmo que continua vendendo. É só você não chamar de e-book. Então, você vai ter que chamar de kit, de manual, de, sei lá, coisas do tipo. E você não entrega só um PDF. Você entrega algumas coisas. Então, nesse caso, a gente tem um PDF. E nesse PDF a gente fala de algumas ferramentas práticas. Aí a gente criou templates que são imprimíveis, assim, de uma página só, que a pessoa imprime e vai preenchendo para fazer aquele exercício que está dito no PDF. Legal pra caramba. Então tem 2 desse. Aí, além disso, tem um template de Notion para a pessoa organizar aquilo que está dito no PDF. Maneiro. Então o que a gente faz? Antes da sessão de precificação, tem uma imagem que tem o computador com o print do Notion aberto. Aí aqui o template imprimível, aqui o outro imprimível e aqui o mockup do livro, do e-book. Então você põe tudo na frente da pessoa depois que você já explicou, que é o que você falou. Existem várias dobras de apresentação dependendo do caso. Então já teve uma dobra que foi falando de cada entregável. Sim. Agora você só quer dar essa sensação de muito. Eu tô te dando tudo isso, sabe? Então você põe tudo junto numa imagem só, sabe? Isso é legal, porque, cara, essa dobra, quando a gente faz um empilhamento, quando a gente faz esse overwhelming, assim, essa, tipo... qual que seria a palavra em português? Mas, tipo, você saturar visualmente ou cognitivamente a pessoa, se você fizer na medida certa, é positivo. Você tem que entender que, quando você tá fazendo um empilhamento ou esse tipo de painel, vamos dizer assim... O objetivo não é que a pessoa entenda individualmente cada uma dessas coisas, mas é a soma que gera o efeito. Perfeito. Então, essa soma gerando efeito, gera o efeito que você causa, que é tipo, caralho. Exato. Quanto valor, né, que eu tô recebendo. Quanto valor, exato. Aí, só para deixar claro, apresentar o mecanismo da solução, que a gente já falou que seria uma dobra de apresentação. Pode ser ou pode não ser. Via de regra, é que assim, a apresentação é um termo mais amplo, mas quando eu estou pensando em mecanismo do problema e mecanismo da solução, eu diria que são dobras mais voltadas para a argumentação mesmo. Tá? Então não é que ela não tenha a apresentação em si, mas elas são dobras mais psicológicas. Então ela está procurando entender... Só para então contextualizar o que seria esse mecanismo do problema e da solução. Então, o mecanismo do problema é quando a gente explica para o lead o que está causando aquela dor que ele tem, tá?
Então, a gente vai dar nome aos bois. E a gente vai criar esse inimigo que está travando a vida dele e que a gente vai explicar como que esse inimigo surge na vida dele. Por isso que é o mecanismo do problema. E o mecanismo da solução ele vai estar intimamente ligado ao mecanismo do problema. Então, você criou um produto que resolve justamente essa dor. Então, o mecanismo da solução vai substituir aquilo que está travando você pelo produto. Né? Então, você está explicando para a pessoa, para o lead, por que ela está onde ela está e depois como que ela vai estar onde ela quer estar. Então, eu diria que pode ser que seja uma dobra de apresentação, dependendo da forma como você fizer esse mecanismo da solução. Mas eu acho que o dominante ali dessa dobra seria a argumentação. Tá? E eu digo isso por quê? Mas você não chamaria isso de uma dobra de apresentação, então? Porque eu entendi que a apresentação é um termo amplo, né? E que então poderia conter, por exemplo, eu te apresentar o mecanismo da solução, que é parte do meu produto aqui, ainda que seja mais texto do que imagem, você não consideraria isso uma dobra de apresentação? Então, aí eu vou falar da forma que eu tô vendo perfeito. Aqui, pode ser que... Exato. Enfim, tá. Mas eu acho que se a gente tem a estrutura, mecanismo do problema e da solução, uma seguida da outra, ela tem uma lógica de argumentação mais forte do que a apresentação. Agora, se você apresentar o mecanismo da solução sem ter criado uma dobra específica de mecanismo do problema, o que pode ser, porque você já trouxe a narrativa no criativo ou já está dentro do contexto que você está trazendo, aí beleza. Porque aí você está apresentando. Perfeito. Tá, aí só queria pôr um ponto aqui pro pessoal, que é esse do mecanismo do problema e do mecanismo da solução. São conceitos que a gente fala muito, traz muito do direct response, né? Do marketing de resposta direta, que é o marketing mais agressivo que existe. Existe nos Estados Unidos desde antes da internet, começou com as cartas, então você mandava carta para vender alguma coisa ali direto pela carta, então é dito resposta direta, porque a resposta da pessoa já é uma venda, você está vendendo de cara, não tem contextualização, você não vai trazer a pessoa para um workshop para depois tentar vender, não está indo para uma call para vender na call, você está vendendo no ato, o anúncio vende, a página vende e a pessoa já compra. Beleza. Esses princípios vêm muito daí. Por quê? Porque são os caras, como eles trabalham da forma mais agressiva nas vendas e tendo muito controle de métrica, eles são o auge, assim, state of the art dessa parada de conversão e tal. Claro que você sempre tem que adaptar o nível de agressividade que você topa e que você acha que convém para sua marca. Exato. Porque às vezes os caras são muito agressivos na venda, porque eles não têm nada a perder, não é uma marca, eles não têm uma marca a prezar, eles não têm o rosto de um expert a prezar, que às vezes você tem uma reputação a prezar. Se você é um profissional liberal, a página é do seu serviço como médico, você não tá pondo tudo a perder. Talvez o que você tem de mais valioso na sua vida é o seu nome e a sua reputação. Perfeito. Então aí você vai ter que adaptar, entender quão agressivo você pode ser, topa ser. Né? Mas aí a gente está falando aqui do auge, porque é o que tem de mais avançado a nível de conversão. Aí o mecanismo do problema, eu acho que um ponto interessante de colocar só é que é muito comum nele você bater em outros métodos. E aí vem a agressividade, né? Você bater em outros métodos. Né? Então essa pessoa, você nunca conseguiu tal coisa na sua vida por causa disso. Faltou consistência. E aí, então sei lá, você não conseguiu emagrecer porque você não está comendo direito. E aí, você já tentou a dieta carnívora, a dieta keto, a dieta low carb, e nenhuma funciona porque nenhuma toca no verdadeiro problema, que é quanta proteína você... Sabe, sei lá, qualquer coisa do tipo. Perfeito. Então, eu bati em todos os mecanismos e quando eu fiz isso, eu tiro a culpa da pessoa. É maluco até hoje, assim. É genial, né? Tipo assim, a pessoa tem um problema, só que a culpa não é dela, é do mundo. E aí você vai, nomeia. E quando você nomeia, você tá realmente tirando peso do ombro dela, assim, ó. A culpa não é sua, é porque você tentou um método tal que era ruim. Nossa, ficou leve. Era um método tal que era ruim. Nossa, fiquei mais leve. O que você precisa é de um método que realmente te dê a quantidade de proteína que você tem que comer no dia. Eu tô inventando um mecanismo da solução aqui. E é por isso
que depois de viajar por 7 anos no Tibete, eu descobri a dieta dos monges da montanha, cheia de proteína, que é assim. Aí, pá, mecanismo da solução. Exato. Exato. Cara, essa agressividade do marketing de resposta direta, ela é muito boa porque é como se a gente estivesse destilando, assim, ou pegando assim na forma mais polida, vamos dizer assim, a copy. Uhum. Porque a copy é como se fosse em alto rendimento, vamos dizer assim. É tipo como se você fosse falar, o que é jogar futebol? Olha o Messi, olha o Cristiano jogando. Isso é jogar futebol. Aí você pega, entende e aí depois faz o deparo pra sua realidade, pro seu joguinho de domingo ali, né? Pro seu churras. Mas por que isso é importante? Porque esses caras, eles entenderam muito essa questão da métrica, entenderam muito essas paradas. E dá para fazer isso com um contexto com um contexto normal, vamos dizer assim, sem ser tão agressivo. Mas o que é mais legal? Eles só conseguiram fazer isso porque eles entenderam profundamente a psicologia humana. Uhum. Então essa parada de tirar, por exemplo, né? Tem aquelas 5 coisas que eu não sei se vou lembrar 5, mas alivie os medos, confirme as suspeitas, atire pedra nos inimigos. Então são, assim, coisas que se você fizer isso, não tem como a pessoa não querer o que você está oferecendo. Perfeito. Né? Então, em algum nível ou outro, né, a gente vai ter que se utilizar disso. E às vezes é porque, vamos entender, né? Eu acho que o limite que a gente está chamando aqui de agressividade é o limite da ética também. Né? Eu acho que esse é o primeiro. Mais lá embaixo, assim. Pode ser. Isso eu considero nivelar por baixo. Que aí os caras de direct response hardcore, black, tal, que eles falam, né? Que estão abaixo disso... Eu acho que é muito nivelar por baixo, mas é a realidade, beleza. Mas depois eu acho que tem um ponto que entra em ticket e posicionamento. Então, por exemplo, isso que a gente tá falando não é um negócio que faz sentido, muito sentido, pra Rolex. Não. A marca Rolex. Porque ela não tá querendo forçar a venda e o posicionamento dela é você que tem que me querer. Eu não quero você. Você é pobre. Tipo, você não... Isso aqui é pra poucos. Aí pronto. Então a agressividade vai ter que ser quase nula ou negativa até, né? Mas outro aí, jogo. Eu acho perfeita a sua colocação. Mas aí, realmente, eu acho que a página de vendas, da forma que a gente está trazendo, ela tem um limite ali de ticket mesmo. Porque se a gente for falar de um ticket muito grande, a gente está falando também de experiência. Então, a gente está falando do cara colar na loja, ou do cara ter uma consultora só dele, sei lá, ou do cara ter... não sei, tem um clube onde os caras vão... Eu não sei como é que compra Rolex, ó, vocês podem ver que... Mas eu quero dizer, Ferrari, né? O cara ter que comprar a primeira Ferrari, aí depois de um tempo ele poder comprar a segunda Ferrari, e depois tal, até comprar a Ferrari top, e aí ele ganha o casaco lá e tal. Então, essa questão do pertencimento... Então, de fato, se a gente for olhar para esses dois polos, né, que a gente vê muito a galera falando dos dois polos, a galera tentando conciliar os dois polos, né, que seria performance e branding, né? Então a gente falar de métrica, de vendas, de conversão, e a gente falar do outro lado de marca, a gente falar de agregar valor, né? A gente está falando que o direct response ele estaria exatamente nesse extremo, né, da performance. E a gente está falando que o Rolex ele estaria exatamente nesse extremo da marca. Exato. Então, a maioria dos players vai estar em algum lugar ali no meio. Né? Então, é importante entender, com certeza, que a gente está procurando conciliar os dois. Então, essa sensibilidade na hora de produzir um material, de produzir uma peça, de produzir inclusive um criativo, né? Você vai produzir também um anúncio. Assim, você vê algumas coisas realmente que o pessoal do Direct faz que é uma coisa, só funciona nesse... né? Exato. E, de novo, não tem um rosto, tipo uma marca pessoal que tem uma reputação a zelar. Muitas vezes não tem uma marca também, uma empresa séria ali construída que tem uma reputação de anos e tal. Então é outro... Realmente, aí quem vence é quem tem a oferta mais agressiva. Exatamente. E aí o mecanismo começa a ficar maluco. Por isso que eu brinquei lá do monge, viajei 7 anos no Tibete. Porque o negócio começa a ficar maluco mesmo. Então, mas você vê mesmo... Assim, eu acho que nesses casos, se você está ciente das estruturas da copy, você começa a perceber que onde eles estão usando cada coisa. Beleza. Mas, cara, eu fui ver uma VSL, que era de... Para quem não lembra aqui, VSL é um vídeo longo, que ele tem por objetivo... Ele tem uma estrutura, né, já pré-definida mesmo, né, com uma variação ou outra, mas ele tem uma estrutura, que ele vai procurar te convencer a comprar um determinado produto.
E geralmente as pessoas têm usado isso como, eu gravei uma aula para você, eu gravei uma demonstração e tal, e aí você cai lá e na verdade é uma VSL. E a VSL ele vai passar por uma série ali de estruturas que vai procurar gerar autoridade pro expert, vai mostrar a história dele, vai mostrar case, vai mostrar mecanismo do problema, mecanismo da solução, né? Vai mostrar um monte de coisa, aí vai fazer um pitch no final, depois vai quebrar a objeção, enfim, um monte de coisa, tá? Beleza. E eu caí nessa VSL que era de conteúdo e, cara, foi assim, para um copywriter foi tipo, assim, dopamina, assim, tipo, sabe? Tipo, caralho, eu tô vendo uma copy perfeita, assim, tal. E foi muito massa. Mas, ao mesmo tempo, eu via que ela tava batendo nas coisas e que, tipo, elas eram na medida, tá ligado? Tipo, era um copywriter inteligente nesse sentido, assim, tipo, elas eram na medida porque elas atacavam, mas ao mesmo tempo elas nunca pegavam mal pra especialista, parecia, sabe? Então, tipo, eu acho que isso é importante, mas acho que isso é de rodar também bastante, ter essa convivência com o discurso e criando também esse faro, vamos dizer assim, porque tudo que existe no marketing, tipo, na verdade, tudo que existe na vida, o marketing pega e vai deixando vai saturando. E aí depois vai ter que achando outras coisas, né? Total. Então, esse ponto de saturação, a gente pode falar sobre alguma coisa agora que a gente acha super legal. Aí a pessoa vai ver esse episódio daqui a 2 anos e ela fala, nossa, essa técnica eu já cansei dessa... É verdade. Então também vai isso, assim, essa sensibilidade ela vai da sua marca, vai da sua... Mas ela também vai do tipo, do que as pessoas já bateram tanto nessa tecla que o bagulho ficou zoado. É normal, a própria forma de vender infoproduto do lançamento é um negócio que a gente tá vivendo isso hoje, né? Ele de 2017, 15, 17 pra 2023, pô, é um arregaço. 24, ainda beleza. 25 já deu uma boa baixada. Por quê? Porque quando você fala assim, meu amigo, você que quer aprender não sei o quê, você vai estar comigo num evento 100% online, 100% gratuito, no dia tal, você já entendeu. Porque as pessoas já passaram por isso, normalizou, como você falou, né? Exatamente. E aí normalizou, vamos pro próximo. Porque aí você precisa gerar, esse efeito que você gerou com isso já não é gerado mais com a mesma coisa, e agora precisa gerar o mesmo efeito fazendo outra coisa. Perfeito. Mas, cara, pra gente ir até encaminhando pro final, quais são outras dobras importantes? Eu acho que você falou em algum momento da autoridade do depoimento. Eu acho que o de depoimento é muito importante, né? Sim. Com certeza, cara. Você ter depoimento é fundamental. E ele pode ser depoimento em vídeo, pode ser print de comentário nas redes sociais, pode ser print de WhatsApp, pode ser também em texto. Os prints, eles sempre dão uma sensação de veracidade, né, maior ali, de uma confiança mais, de que aquilo realmente é um depoimento, e muitas vezes tem uma certa informalidade que é bem-vinda. Vai depender um pouco do seu nicho, mas via de regra ali você tem uma informalidade que é interessante. O vídeo, ele é interessante, mas é preciso só tomar cuidado com a questão do carregamento da página também, porque não adianta você fazer uma página com todas as imagens que são que vão fazer com que o seu público fique babando e as palavras certas, só que ela tem um carregamento lento. Perfeito. Isso é essencial e já põe um número aqui, o Connect Rate, que é a taxa das pessoas que clicaram no seu anúncio e as pessoas que acessaram, que visualizaram a página. Então você vai pegar o número de visualizações da página e vai dividir pelo número de cliques no anúncio. Isso tem que dar pelo menos 80%. E quando você tem uma página de carregamento lento e tudo mais, isso está abaixo. Então você pode fazer a conta da sua. Se estiver abaixo, provavelmente está passando por isso. É uma página linda, imagens e vídeos, mas não carrega. E aí as pessoas saem. Ou seja, você pagou o clique dela, ela clicou no seu anúncio, visualizou e clicou, só que ela não viu a sua página. Que é uma das piores perdas possíveis. Assim, né? Exato. Então, o depoimento em vídeo ele vai trazer também uma proximidade, mas tem 2 aspectos. Eu acho que, primeiro, como é que você vai hostear isso dentro da página? Também porque, tipo, se você for colocar lá um YouTube embedado, aí você começa a complicar a parada, e aí você sai do propósito da página, que é um único objetivo, e a pessoa também ter aquela sensação de que ela tá no túnel. Isso é uma coisa muito interessante, cara. Que quando ela tá quando você faz um funil bem legal, a pessoa tem que estar com a sensação que ela está num túnel. O que é o túnel? É um lugar onde você só consegue olhar para frente. Então, se você tem um vídeo do YouTube lá, você clica
E aí você, tipo, acaba o vídeo e aí você tem o recomendados do YouTube de outros especialistas, nada a ver. Ou você vê aquele YouTube, querendo ou não, às vezes aquela própria coisa ela fica meio um alienígena na sua página. Porque, tipo, ela tem uma linguagem totalmente distinta da sua página. Então, a pessoa sente que ela tá navegando, ela lembra que ela tá navegando. Ela sai do estado problema-solução, que é onde você quer que ela esteja, que é o túnel. Sim. E ela passa a identificar que ela tá num jogo. Perfeito. E aí, quando ela descobre que ela tá no jogo, ela já fica menos propensa a jogar. Então, esse é um problema. Então, eu coloquei recentemente depoimento em vídeo numa página. Mais de um e tal, né? Tipo, uns 6, 7 e tal. Fiz um quadro e tal. Mas porque eram depoimentos tirados do Instagram. Então, tipo, eu baixei lá do Instagram, dos stories. Então, todos eles tinham 15 segundos no máximo. E aí eles ficaram leves. Então, eles faziam sentido. Agora, você vai botar um depoimento de mais de 15 segundos, vai colocar uma coisa ali que... Aí não é legal. E também eles ficavam embedados na página, não ficava um link externo, né? Então, tem que tomar mais cuidado. Mas qual que é a vantagem do depoimento? É aquilo. Porra, as pessoas acreditam em mim. Não sou eu falando, são as pessoas falando. Então, isso sempre vai ganhar muitas pessoas. Sempre gera mais confiança, porque o estado do lead é um cara que está... cético, via de regra. Então, o lead ele vai estar desconfiado. Sim. Querendo ou não. Então, o depoimento serve para isso. Aí, duas coisas que também acho que ajudam muito nisso. A dobra de garantia. Isso é uma parada, quando é possível você coloca, né? Então, por exemplo, no caso do infoproduto, na própria Hotmart você é obrigado, da Hotmart, o reembolso em até 7 dias. Então, todo mundo usa isso, como você já é obrigado a ter, aí você usa como marketing, né? Fica tranquilo, se você não gostar disso aqui, em até 7 dias você pode pedir reembolso. É uma forma de garantia. Existem infinitas formas, você pode garantir resultados. Se você não tiver tal resultado em tanto tempo... Hoje tem uma galera fazendo isso, porque você só falar assim, se você não tiver tal resultado, você pega o seu dinheiro de volta, perigoso. Mas se você falar assim, se você não tiver resultado e você conseguir me provar que você fez... O que eu passei, eu te devolvo dinheiro. Tem gente que faz isso. Eu já acho que é uma forma de confiar no próprio taco bem interessante. Sim. E aí tem essa possibilidade. Outra dobra muito comum para isso é o FAQ, né? Que normalmente é a última ali, né? Você põe perguntas mais frequentes em tópicos assim, e aí cada uma você aperta, abre a caixinha com a resposta. E isso ajuda a quebrar a objeção, porque via de regra você põe no FAQ exatamente as dúvidas que a maioria das pessoas tem ou trazem como objeções a comprar o seu produto, né? Exatamente. A sessão de FAQ ela serve bastante para quebra de objeção. Também para, às vezes, um entendimento mais profundo do produto, dependendo da pergunta. Mas ela tem bastante esse aspecto. E por que ela fica no final, né? Porque, às vezes, a pessoa está considerando ainda. Então, é uma pessoa que vai ter uma navegação um pouquinho mais longa na sua página. Então, ela já está lá, ela já teve toda aquela consideração. Às vezes, ela viu o preço, né? Se for uma página de venda ali, com o preço e tudo mais. E aí, ela... tem esse momento da FAQ, que é um momento para ela, de repente, você fisgar justamente aquela objeção que ela tava na cabeça. Ele, puta, mas, mano, será que isso daqui, tipo, tem suporte? Não, tem suporte? Não, tem. Isso aqui você vai ter acesso a sei lá o que, tal. Então tem esse aspecto que é bem legal também, das FAQ. Perfeito. Cara, acho que deu para fazer um overview, né? Deu para fazer. Eu ia fazer um último que eu acho legal de lembrar. Existe um recurso que eu gosto de usar também, que você pode dar uma temperada na sua página, que são as barras também. Então, barra não é uma dobra, mas às vezes você quer colocar uma barra de depoimento rápida, você quer colocar uma barra com uma citação. Então, ali entre aspas, né? Alguma citação que faz sentido. Você quer colocar uma barra com um CTA mais forte. Então, tipo, em vez de ser um CTA só um botão, é uma barra de CTA, né? Então, nesse caso, em vez de ser menor é maior, né? Porque o CTA você transforma em um negócio maior, a dobra se torna menor. Mas a barra também é legal. Ela pode ser... Cara, usada. É muito legal. Até a gente teve uma conversa sobre barra de depoimento. Sim. Em algum momento, porque normalmente a gente joga a dobra de depoimento mais para baixo. Depois que você já apresentou o mecanismo do problema, o mecanismo da solução, empilhou. Às vezes você vai pôr o depoimento depois. Só que, cara, hoje em dia, credibilidade é um dos pontos mais importantes. Depoimento que parece real... Eu acho que é um dos maiores ativos para você fazer alguém comprar a tua parada. Então, uma solução até que você trouxe naquela conversa foi pôr uma barra de depoimentos já entre as primeiras dobras, entre a primeira e a segunda, ou segunda e terceira, já colocar ali alguns depoimentos numa barra mais
enxuta, assim, menorzinha. E aí lá embaixo você tem uma dobra dedicada a depoimentos, né? Isso eu achei muito legal. E eu acho que essas barras também ajudam muito a dar fluidez para a página se você usar corretamente. Porque aí você imagina, você põe barra a cada transição de dobra, aí ferrou. Mas ela é uma forma de você tornar a transição entre dobras mais interativa, mais legal, né? Isso é até um dos pontos que você trouxe que é muito fundamental, que é a fluidez, assim, tipo... eu procuro sempre criar dobras que elas são diferentes umas das outras. Então, o que eu falei das, por exemplo, 4 apresentações... Se eu fiz um esquema de 3 cards, no outro eu vou tentar fazer 4, porque aí vai ficar 2 e 2. Aí no outro eu vou fazer uma imagem só, por exemplo. Então a ideia é fazer com que a pessoa não se canse. Né? E a barra também, como você disse, tem esse aspecto. Então, às vezes, em vez de ser uma dobra completa sobre aquilo que você quer apresentar, você faz uma barra. Então ela também tem esse aspecto de nunca entediar. Então, assim, criar uma certa montanha-russa ali para a coisa ficar fluida. Né? E comentando especificamente dessa barra que você falou ali dos depoimentos, ela é muito legal e o objetivo dela tem mais ou menos também aquele aspecto do overview ali, que é você ter uma visão geral dos depoimentos. Porque ela sendo logo após a Hero, você não vai parar para ler provavelmente, e ela sendo uma barra também. Né? Você vai meio que passar e você vai ver que tem depoimento. E aí depois você cai no conteúdo de desenvolvimento que vai ter na segunda dobra. Então ela também tem esse aspecto. Aí para essa barra, eu não uso nem H1, nem H2, nem CTA. Para ela ser uma barra ali. E CTA ali nessa barra não faz sentido. Então, é só depoimento. É uma barra de depoimento. Como se fosse um cinto ali, sabe? Isso. Essa foi uma boa metáfora. É um cinto. Legal. Legal demais. Beleza, então... Fizemos o nosso overview aí de página. Se você já tem uma página, você pode melhorá-la a partir dessas informações. Se você não tem, já pode começar com o pé direito aí na sua entrada aí no mundo das páginas. Entenda o tipo de página, entenda o que cabe, busque colocar sempre a Hero. Não importa o tipo de página que você está fazendo, você vai ter que prestar muita atenção na sua Hero. Não importa o tipo de página, eu acho que praticamente todas você vai se beneficiar, não vou falar que você é obrigado, mas você vai se beneficiar de ter depoimentos, prova social do que você... Depoimentos, cases, antes e depois, perfeito. Vai depender do que... Mas tudo que demonstre que é real e que deu certo. Exato. Então isso também agrega de qualquer tipo de página, pode ser de inscrição, pode ser de venda, pode ser de serviço, né? Então é algo para você olhar. Por exemplo, quando a gente for da dobra de garantia, acho que para além da dobra de garantia, você pensar na garantia é um negócio essencial para a sua oferta, pelo bem da sua oferta, assim, do que você vende, é entender, porque muitas vezes, veja o caso da Hotmart, você é obrigado a ter uma garantia. Por exemplo, eu acho que esse negócio dos 7 dias, inclusive, é regra do Procon. Então, para muita coisa, dependendo do que você vende, é muito possível que você já esteja submetido a essa regra. Você está capitalizando em cima disso? Está usando isso a seu favor, né, como uma forma de melhorar ali as suas vendas, a sua oferta? Então, acho que prestar atenção nesses pontos. E, bom, no mais, acho que é isso. Acho que é isso, cara. Sempre tem mais alguma coisinha para falar, né? Você pensar, a oferta que você vai desenvolver antes de escrever a página, mas assim... Eu acho que esse é um primeiro episódio que a gente não tá falando de livro ou não tá com um convidado, mas que a gente tá focando num conceito que é fundamental para gerar mais resultado para qualquer negócio que estiver querendo atuar no digital, né? Então, pode ser que num próximo a gente fale de anúncios, pode ser que num próximo a gente fale um pouco sobre as campanhas, enfim, dentro do gerenciador mesmo, pode ser que num próximo a gente fale sobre, enfim... conteúdo, sobre várias coisas que podem ser abordadas aí e que vão com certeza agregar a sua marca e ao seu negócio. E talvez pode ser que a gente faça uma parte 2 de páginas focando em mais alguma coisa específica de página também, não sei. Total. Mas tá aí, eu acho que a gente conseguiu passar um geralzão, sim, do que a gente queria passar pra galera. Perfeito. Inclusive eu ia sugerir o anúncio como um próximo tópico dessa série, assim. Pô, maneiro, já tô empolgado. Vai ter muito pra falar. Então, legal demais. Se você acompanhou a gente até aqui, a gente agradece demais. Utiliza esse conhecimento, né? Acho que implementar o que você está aprendendo é parte essencial, senão é só mais conhecimento na sua caixola. Então, bota isso em prática. Conta pra gente, põe nos comentários, chama a gente na DM, a gente quer saber se colocar essas coisas em prática já te trouxe algum resultado. E se você não está inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, deixa o like aqui no vídeo.
Se tiver alguma ideia, inclusive de algum outro pilar, a gente falou aqui anúncio, falou oferta e tal. Se tiver algum outro pilar que você tiver em mente, que você considera importante para o seu negócio, você gostaria de algum tipo de orientação, essa visão panorâmica da coisa, coloca aqui nos comentários que a gente faz um episódio dedicado a isso. No mais, esse foi mais um episódio do Terra Vista Talks. De novo eu aqui, Caio Rodrigues, com o meu amigo e sócio Thiago Miller, um prazer aí fazer esse episódio contigo. É isso e vamos pra cima. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!